Mais que fonte de informação para os cidadãos dos céus, o YouTube é uma ferramenta para a propagação do Evangelho. Por isso, a TV AD Perus mantém uma programação que semeia boa semente para alcançar corações e mentes de todos os públicos. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado a cada nova publicação. Assim, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você e sua família podem participar dos cultos, eventos nacionais, projetos missionários e sociais. Contamos com sua parceria para propagarmos o amor de Cristo nas redes sociais. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que satisfação, que alegria é estar com você em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Catedral de Perus. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, estou aqui com o professor Isaías Gonçalves. É uma satisfação, uma alegria nós estarmos juntos para discutirmos o tema da Escola Dominical desta semana, lição de número 10, a expansão da igreja. E antes de falarmos aqui sobre a revista da Escola Dominical, sobre a lição da Escola Dominical de hoje, né, dizer para você, como você já percebeu, né? Hoje a nossa escola dominical naquele nosso formato diferenciado que você já está acostumado. Então, sempre que nós temos alguma atividade aqui na nossa igreja, nos domingos de manhã, aqui na igreja sede acontecem vários congressos, acontecem várias atividades, batismo, e sempre que nós temos uma atividade no domingo de manhã, nós temos a escola dominical sendo levada para você nesse formato. E a gente sabe que tem vários irmãos que nos acompanham todas as semanas na aula da IBD, deixam lá o seu comentário, e é essa oportunidade que nós temos para dar sequência, né, aos assuntos que estamos discutindo nesse trimestre. E no dia 7 de setembro, que é a nossa lição de hoje, uma ocasião muito especial para a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Perus completa hoje, no dia 7 de setembro, 78 anos. E tem tudo a ver, inclusive, com o título da lição de hoje, que é a expansão da igreja. E nesse domingo, dia 7 de setembro, uma série de comemorações relativas aí aos 78 anos da igreja. De manhã, às 6 da manhã, aconteceu a alvorada. Você que é aqui de Perus, talvez tenha passado na sua rua, você tenha escutado a banda, né, da igreja, a banda unida da igreja tocando. Logo de manhãzinha teve aí o hasteamento das bandeiras do pavilhão nacional, e por conta disso nós não tivemos a escola dominical. E no período da tarde, às 14 horas, o grande desfile comemorativo aos 78 anos da igreja. Então são as comemorações dos 78 anos da AD Perus que nos deixam assim com muita alegria. Sabemos que todos nós aqui, você que está nos assistindo, estamos envolvidos nessa grande história da nossa igreja. E então, né, por conta disso, nós não tivemos a EBD, mas nós vamos trazer aqui para você a temática da EBD. E eu quero, então, para tanto, cumprimentar aqui nosso professor, que é também superintendente da Escola Dominical aqui da nossa catedral, o professor Isaías. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, pastor Maxwell. Que Deus abençoe a nossa vida, né, para que nós possamos fazer uma boa lição, e cumprimentar também aos que nos acompanharão em algum momento, em algum lugar, e que essa paz possa alcançar o coração de cada um de vocês e que vocês sejam abençoados por essa lição. Amém. Muito bem. E hoje eu sei que nós temos aqui nos acompanhando os irmãos que acompanham a Escola Dominical todo domingo online, e também os irmãos que estão presencialmente conosco aqui, né? E hoje estão nos assistindo, ou mesmo você que está assistindo essa gravação em algum momento, que Deus possa abençoá-lo de uma forma especial. Como você sabe, nesse trimestre estamos estudando na Escola Dominical a Igreja em Jerusalém, é a nossa revista desse trimestre, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje
a lição de número 10, do dia 7 de setembro de 2025, a expansão da igreja. Como eu falei, um tema bastante propício, embora nós vamos estudar aqui, vemos que as condições de expansão da igreja, o contexto era um contexto bem diferente do nosso contexto, né? Está se falando de um contexto de grande perseguição que a igreja passou em Jerusalém, nós vamos estudar sobre isso. Então, nós vamos fazer aqui a leitura bíblica da nossa lição. O texto áureo da lição é baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e 5, que diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. É Atos, capítulo 8, versículo 4 e 5, e a verdade prática diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Professor Isaías, por favor, faça para nós a leitura bíblica da lição de hoje. Pois não, pastor, vamos lá então. Atos, capítulo 8, versículos 1 a 8, depois os versículos 12 a 15. Atos 8, 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém. Vamos orar a Deus, pedindo para que o Senhor possa nos abençoar, possa nos acompanhar na discussão que nós teremos aqui a respeito desse tema, para que Deus possa alcançar você também, onde quer que você esteja nos assistindo. Amado Deus, glorioso Pai, em Tua presença estamos mais uma vez e nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos por meio deste canal para podermos discutir, Senhor, a respeito da lição de hoje. Eu quero lhe pedir que a Tua bênção possa alcançar a vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando neste momento, que a Tua palavra possa nos edificar, possa mais uma vez nos abençoar, para que possamos nos tornar, Senhor, mais semelhantes a Ti, pois esse é o propósito que o Senhor quer para cada um de nós. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema então da lição, o título da lição é A Expansão da Igreja, com base em Atos capítulo 8. E você que está acompanhando as aulas de EBD pôde já perceber que a gente está numa sequência, né? A lição de domingo passado aqui na Catedral foi ministrada pelo nosso professor Leonardo, falou a respeito de Estevão, do julgamento de Estevão, da condenação de Estevão, e o tema da lição de hoje começa fazendo a referência, né, à lição passada, falando aí sobre a morte de Estevão. Então, eu pergunto aqui para o professor Isaías, por onde começamos, então, na lição de hoje? Então, pastor Maxwell, como o senhor está perguntando por onde começamos, vamos começar aqui pelo episódio que aconteceu, que deu o start, o início de todo esse evento que a gente vê no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, que é exatamente a expansão da igreja, porque é a partir da morte de Estevão que isso acontece, né? E a gente vai ver um contraste disso com Atos 1:8, vou ler aqui,
para que fique mais direto aqui, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas parece que os discípulos, talvez assim, por aquele ufanismo, né? Não, a salvação é dos judeus, ficaram restritos ao contexto de Jerusalém ali. Parece que havia um certo tipo de preconceito com as demais, com as demais nações, né? Com os demais povos, sobretudo com os gentios, né? Que eles entendiam, né? Que a salvação era para os judeus. Então, Jesus já havia dito, vai começar por Jerusalém, é para os judeus, mas depois para Samaria, né? Enfim, até os confins da terra. Mas eles parece que não entenderam isso, porque se entendessem, eu entendo que eles teriam planejado alguma coisa, né? Um trabalho de evangelização por todas as nações. Mas é exatamente depois da morte de Estevão que, de forma não voluntária, forma involuntária, portanto, né? Eles eles são expulsos, né? E aí tem aquela grande dispersão e, como diz a palavra do Senhor, por onde eles passam, eles vão anunciando o Evangelho. Então, acho que o estopim de tudo isso foi uma forma, uma circunstância que aconteceu com a morte de Estevão, que aconteceu tudo isso, tudo o que nós vamos ver aqui nessa lição, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E tudo isso foi feito, o comentarista até fala de uma circunstância, né? Deus usa as circunstâncias adversas para que o seu trabalho continue, né? Eu até ousaria dizer que Deus provoca as circunstâncias. Embora isso nos pareça um tanto quanto contrário ao que nós entendemos, biblicamente falando, mas parece que em determinado momento Deus provoca aquilo para que as pessoas se mexam, né? E a gente vai ver isso, discorrer isso no decorrer da nossa aula. E eu acho interessante, né? Você comentou com a gente aí, né? A ordem veio em 1:8 de Atos e ela só começa a acontecer de fato em 8:1, né? De 1:8 a 8:1. E por conta dessas circunstâncias não planejadas, e ainda fazendo essa referência, né, à morte de Estevão, a gente consegue sentir aqui, por conta desse primeiro versículo, como que aquilo foi traumático, né? A morte, a gente viu na aula passada, como que as circunstâncias em que Estevão ele foi apedrejado, né? Porque os judeus eles não tinham autorização para condenar ninguém à morte, mas no caso de Estevão parece que o ódio, a raiva foi tão grande que eles nem levaram isso em conta, né? Eles mesmo apedrejaram Estevão, enfim, e isso causou, né, um trauma muito grande ali naquela comunidade. Eu queria destacar uma coisa que está aqui nesse texto que nós lemos, né? O texto diz que alguns varões piedosos fizeram sobre ele grande pranto, né? Está no versículo 2. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Eu estava estudando aqui essa passagem e encontrei uma coisa assim muito interessante, né? Porque parece que é um mero detalhe para a gente dizer que eles enterraram Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, mas a gente tem que lembrar que Estevão ele foi morto como um condenado, ele foi morto como um inimigo, né? Então, é uma circunstância sempre complicada quando você vai lamentar a morte de alguém que foi condenado, né? Pelas autoridades. Se você está lamentando por conta de um inimigo que morreu, você, de certa forma, está se associando àquilo que ele fez. E o texto está dando a entender, o que Lucas está dizendo aqui para nós, é que mesmo com a morte de Estevão, esse sentimento, né? Não, Estevão estava certo, porque diz que o Império Romano até permitia que os condenados fossem enterrados, mas não recomendava que fosse feita uma cerimônia, uma celebração, né? Por conta da memória, né? Porque você estava enterrando um condenado, né? Pela justiça. Uhum. Então, quando os irmãos ali, e não diz aqui o texto exatamente quem eram esses varões piedosos, mas quando os irmãos se reúnem e fazem ali uma cerimônia, né, para enterrar Estevão, e fazem, o texto faz questão de dizer, fazem grande pranto, né,
talvez isso seja uma das coisas que contribuiu ainda mais para que a perseguição chegasse, né? Então perceberam que a morte de Estevão estava mobilizando os irmãos, estava mobilizando a igreja, e isso moveu, né, uma perseguição ainda mais forte contra a igreja do Senhor Jesus. Então todo esse testemunho de Estevão é que acabou contribuindo, né, para que essa nova situação viesse sobre a igreja, né? Então, pastor, como o senhor disse sobre o enterro de Estevão, né, que foram varões piedosos que foram fazer isso, e também eles fizeram um grande luto, né, um grande choro, um grande pranto. Na verdade, quando Estevão é morto, né, ele é morto como um fora da lei, como um criminoso, e como o senhor disse, né, não era tido em grande estima essas pessoas, até às vezes alguns comentaristas dizem que ele não podia nem ser enterrado, né? De qualquer forma, esse Estevão foi enterrado, e não só enterrado, mas as pessoas que fizeram esse trabalho, eles estavam com grande... Comoção, uma comoção, né? Houve uma comoção entre eles. Então, eles tinham Estevão em grande estima, não era qualquer um. Ele poderia ser qualquer um criminoso, marginal, diante das autoridades romanas, né? Mas não diante dos discípulos, dos varões piedosos que estavam ali. Eles fizeram isso, né? Então, o tópico 1, 2, né, que já vai falar da igreja em luto, né, que fala que a narrativa de Lucas destaca que os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram um grande pranto. A palavra aqui, cafetós, né, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. Aí ele fala que o texto não especifica quem são esses varões, né? Mas ainda dando a sequência aqui para o tópico 1.3, vai falar de uma igreja que não estava desesperada. Entretanto, nós não temos os detalhes de tudo o que aconteceu. O Lucas, ele é bem sucinto, né? Ele vai anotando, vai historiando os fatos, né, em linhas gerais, não dá muito detalhe, porque senão ficaria muito extenso o texto, enfim. De qualquer forma, nós não temos muita informação, mas... Quando o comentarista fala que a igreja não estava desesperada, nós podemos entender que, claro, que eles têm, né, o Espírito Santo dando aquele conforto, aquele consolo. De qualquer forma, apesar disso, eles são homens e mulheres que têm sentimentos, né? Imagina você, da noite para o dia, você deixar tudo que você conquistou, né, tudo que você tem Imagina você hoje aqui, tem toda a sua propriedade, seu veículo, a sua casinha, a família, né? E de repente, da noite para o dia, vir uma perseguição e você sair de onde você está e ir para um lugar que você pouco conhece, local desconhecido, e você está totalmente tranquilo, né? Acho que a gente, como diz assim, não tem sangue de barata, né? De qualquer forma, a gente vai entender que esse trabalhar, como já disse, foi providencial da parte de Deus. Embora meio a contragosto, eles fizeram o trabalho que deveria ser feito. É essa a tônica da nossa lição, que eles saem, né, não voluntariamente, mas eles saem, apesar de não muito esperar por isso, ou não muito querer fazer isso, mas eles, meio que forçados, são obrigados a sair, e em saindo, saem evangelizando. E uma coisa, né, que eu estava pensando aqui, a gente fica pensando como que são os propósitos de Deus, né? Para Deus não importa quais são as circunstâncias para que Ele faça com que seu plano se cumpra, né? Porque a gente tem essa discussão, né? Por que veio essa perseguição? Ela foi movida por Deus, né? Eu tinha comentado, né? Que o texto mostra para nós que Deus forçou, né, que essa situação acontecesse da perseguição para que a igreja pudesse ir, né? Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi certa vez que o pregador falou, né? Deus, ele não depende das circunstâncias para fazer o que ele quiser, né? E aí ele pega o caso lá do Antigo Testamento, ele diz, o povo de Israel lá no Egito, e aí alguém poderia chegar para Deus e falar, Senhor, mas tem um faraó aí de coração duro, tá querendo atrapalhar os seus planos. Aí Deus olharia e dizia, não tem problema, eu pego o coração dele, endureço mais ainda e uso para os meus propósitos, né? E talvez seja a mesma coisa aqui, né? Alguém poderia dizer, Senhor, a igreja cresceu, Estevão morreu, e agora? E aí Deus diria, não tem problema, essa situação vai ser usada, eu vou usar essa perseguição, inclusive, para fazer com que a igreja avance ainda mais, né?
Então, aquilo que para nós parece que é um grande problema, né? Logicamente que eu não estou aqui fazendo uma defesa, né, do problema, da circunstância, da tribulação, mas dizer que Deus é aquele que usa inclusive as tribulações, os problemas, as perseguições, fazendo com que aquilo possa convergir, né, para o seu propósito, para o seu plano. Então, Deus usa, né, essa situação e a perseguição acaba entrando dentro do plano de Deus, do plano para que a igreja se expandisse, né? E talvez se a igreja não tivesse experimentado isso, estaria ali em Jerusalém, comodamente, né? Quer dizer, em termos, né, comodamente, porque tinha uma perseguição ali, né, contra as autoridades, mas não teria tido esse processo de expansão, né, professor? É interessante a gente observar, né, que da forma que nós entendemos a nossa soteriologia, como Deus salva as pessoas, né, nós entendemos que o homem tem uma participação nisso. O homem ele faz parte, vamos dizer assim, da salvação, da sua própria salvação. Embora é Deus quem a conceda, mas o homem tem que querer. Em algum momento ele tem que se decidir se quer ou não. Está sendo oferecida. Então a gente não entende como essas coisas trabalham. A gente não entende como é que se encaixam as duas coisas, né? A soberania de Deus e a liberdade do homem. Até onde foi a gente que decidiu, até onde foi Deus. Né? Nós não entendemos. Então, quando o senhor falou aqui das circunstâncias, né? Eu até havia falado anteriormente que às vezes Deus as provoca. Não é apenas as coisas aconteceram, por acaso aconteceu aquilo ali, então a partir disso Deus vai trabalhar. Mas eu entendo que em certos momentos Deus provoca tais circunstâncias. Embora isso para nós possa parecer um tanto quanto absurdo, provocou a morte de um homem, né? De um homem temente a Deus, Deus contribuiu para que isso acontecesse, nós não conseguimos entender até onde Deus trabalhou, atuou para que isso acontecesse. Porque o que sabemos, na verdade, é o resultado disso, que é a partir disso que as coisas, né, que o Evangelho começa a avançar e a igreja começa a crescer. A gente, de fato, não entende. Tem um episódio aqui, eu não me lembro se é nessa lição ou na lição seguinte, mas na lição seguinte também tem alguma coisa que vamos falar sobre Cornélio, né? Sobre a salvação, como é que Deus alcançou Cornélio. Mas aqui vai falar do eunuco, né? Ele é nessa lição, né? Desse capítulo 8, né? Vai falar do eunuco que estava lá em Samaria. Deus fala, olha, vai lá para Gaza, né? Para a estrada de Gaza lá, que tá deserta, né? Aí a gente poderia perguntar, mas Filipe estava pregando lá no Samaria, numa cidade cheia de gente, eu vou para um lugar deserto. Diz os comentaristas que esse local para onde ele foi mandado distava aproximadamente 120 a 150 quilômetros de distância de onde ele estava. Ou seja, ele tinha que andar 3 ou 4 dias para alcançar uma pessoa. Para pregar para uma pessoa. Para pregar para uma pessoa. A gente poderia pensar, poxa vida, mas tinha tanta gente para pregar ali, Deus manda ele parar 4 dias, fazer uma viagem de 4 dias para falar para uma pessoa, né? Então a gente não entende como o trabalhar de Deus. Não entende, nunca vai entender, né? A gente nunca vai entender como que Deus trabalha na sua economia, né? Como é que a economia da Trindade trabalha para a salvação do homem. A gente vai ficar sempre questionando. Deus certamente fez o que era para ser feito, mas humanamente falando a gente vai sempre questionar por que não poderia ser diferente? Assim? Por que é assim, né? E eu queria chamar a atenção para um episódio que não é aprofundado aqui na nossa lição, mas eu acho que vale a pena comentar. Não é o tema, inclusive, da revista, mas faz referência aqui a Saulo, né? Tanto na lição passada, quanto na lição de hoje, já no primeiro versículo aqui do texto bíblico, faz referência a Saulo, né? Que Saulo consentiu na morte de Estevão. Nós falamos na aula passada, né? Que diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo era aquele que as vestes foram depositadas aos pés de Saulo, no sentido de que as pessoas estavam indo apedrejar Estevão, e para apedrejar as pessoas, porque as pessoas usavam aquelas vestes, né, compridas e tal, né? E para apedrejar a pessoa tinha que ter desenvoltura, né? Então as pessoas tiravam a capa para poder apedrejar, né? Para poder pegar as pedras. Então a pessoa tirava a capa e aí dá-se a entender no texto que Saulo
era aquele que estava ali com as vestes desse pessoal, como querendo dizer, pode ir lá apedrejar que eu seguro a capa de vocês, eu estou aqui tomando conta, e eu estou apoiando, né? Por isso que o texto diz, ele consentiu na morte de Estevão, estava ali participando, e depois, né, no versículo 3, nos versículos seguintes aqui, já fala que Saulo estava assolando a igreja. Eu fico pensando na questão de Estevão, né? Estevão morreu sem sequer imaginar o que Deus faria por meio daquele rapaz que estava lá. Talvez na memória ali, ou no momento que Estevão estava morrendo, talvez ele tenha tido esse vislumbre de ver aquele rapaz segurando as vestes do pessoal e apoiando, e jamais iria imaginar que aquele rapaz que estava ali participando daquele momento se tornaria depois o apóstolo Paulo, que escreveria metade, pelo menos, do Novo Testamento, né? Então, de novo, essa questão dos planos de Deus, de como que Deus vai trabalhando, de onde é que Deus tira e como que Deus vai fazendo para que o seu plano possa se concretizar, né? No caso de Saulo, especificamente, né, quando ele tem um encontro com Jesus lá, e Jesus diz para ele, dura é para te recalcitrar, né, contra os aguilhões, né? E o pastor Hernandes Dias Lopes fala que esse foi um dos aguilhões que foram atirados contra Paulo, né, contra Saulo, né? Porque ele, olhando ali todo aquele episódio, o Estevão, depois de fazer aquele discurso lá no capítulo 6 de Atos, né, de aproximadamente 10 minutos, e depois de tudo isso, sendo apedrejado por toda aquela turba lá, né, enfurecida, sendo apedrejado, ele consegue perdoar, né, perdoa e pede para que Deus não impute o pecado daquelas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. E Paulo certamente ouviu isso. De repente ele tenha pensado, meu Deus, o que é isso? Então aquilo na memória dele foi, né, acusando ele. Porque ele fala em alguma das cartas, eu não me lembro a referência, mas ele faz referência a isso, né? Eu estava lá, né, na morte de Estevão. Eu estava lá na morte de Estevão. Então imagina aquela cena, né, daquele homem que sendo injuriado, sendo apedrejado, sendo morto, né, por pedradas, ele, ao invés de criticar, de murmurar, de certa forma, desferir palavras acusatórias ou alguns palavrões contra os seus acusadores, as pessoas que estavam atirando pedra, ele, na verdade, faz exatamente o contrário, faz exatamente o que Jesus fez na cruz, né? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso deve ter provocado uma reviravolta na mente do jovem Saulo lá, porque, como o senhor disse, ele depois fala, eu estava lá e isso me trouxe... Isso ficava passando na mente dele, sem dúvida alguma. Imagina, né? Muito bem. Mas, professor Isaías, vamos para frente aqui, né? Porque fazendo menção àquilo que o senhor comentou, né? De Atos 1:8 a Atos 8:1, né? E Atos 1:8 diz que o evangelho seria pregado em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Então, o próximo ponto, o próximo passo da expansão da igreja passaria por Samaria. E vale a pena a gente lembrar aqui que Samaria foi uma das regiões em que o próprio Jesus pregou, né? E há nos evangelhos algumas referências da tensão que existia quando Jesus foi a Samaria, né? Houve um episódio em que uma das cidades samaritanas não quis receber Jesus e 2 discípulos fizeram a proposta para Jesus, né? O senhor quer que a gente ore para que venha fogo do céu? Como Elias. Como Elias orou, para que venha fogo do céu e destrua. E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Você vê que tinha uma tensão ali, né? Tem o episódio de Jesus com a mulher samaritana, em que os discípulos ficaram admirados de Jesus estar conversando com uma mulher, né? Mas além de ser a mulher, os mestres não conversavam, né, com as mulheres, assim, tinha o fato dela ser samaritana, né? E João diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e lá no original é no sentido de que os judeus e os samaritanos, eles não usavam as mesmas vasilhas, né? Então, se eu fosse beber água numa jarra que tinha sido usada por um samaritano e eu fosse judeu, não bebo da mesma jarra que um samaritano bebeu. Tinha uma tensão ali entre judeus e samaritanos, mas no plano que Jesus instituiu em Atos 1:8, diz que o evangelho chegaria a Samaria. E isso aconteceu
aqui no capítulo 8, por intermédio de um dos 7 diáconos, né, que era Filipe. A gente viu o destino de um deles, foi Estevão, e agora aparece um outro, que é o Filipe, que é aquele que vai para a região da Samaria e prega o evangelho em Samaria. Então, o que a gente pode comentar aí sobre esse episódio do evangelho chegando em Samaria? Pois é, a gente imagina que a Bíblia não nos dá detalhes sobre esse Filipe, mas pelo que tudo indica, né, alguns dizem que ele era grego, parece que o nome parece que tem essa referência ao grego, né, mas alguns dizem que ele era judeu. Ele era judeu, era um prosélito, né, um gentil convertido ao judaísmo, né. E ele vai exatamente falar para os gentios, vai exatamente, não só para os gentios, mas para os samaritanos, que não sei se era pior do que os gentios, mas do que os demais gentios. Mas a verdade é que, como o senhor disse, eles tinham uma certa rivalidade de séculos, né? Que eles vinham alimentando e, de fato, não se comunicavam. Então, Filipe vai exatamente para lá. Não dá a entender se ele vai ou que ele sai pela dispersão, né? Ele sai também. Embora o texto vai nos dizer que os discípulos, né? Onde que os discípulos não foram, né? Agora não me recordo onde. O capítulo 1, né? Que eles foram dispersos, o versículo 1, né? E foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos, né? Embora o Filipe não fazia parte do colégio apostólico, mas ele era... Tinha um Filipe, discípulo de Jesus, não é o discípulo de Jesus esse Filipe, né? Outro Filipe. É outro Filipe, Então, é outro Filipe. Ele era um dos diáconos, né? Dos que foram instituídos lá no episódio da instituição dos 7 diáconos. Ele era um deles, juntamente com o Estevão. Então, ele sai e vai para Samaria. E lá a gente vai ver como Deus trabalhava na vida dele, né? Aliás, a própria escolha desses diáconos já tem um pré-requisito lá, né? Aliás, um requisito que eles deveriam preencher para ser escolhido pela própria igreja. Foi a igreja quem os escolheu. Então, eles tinham que ser cheios de sabedoria e de unção, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, o Filipe tinha essas qualidades e nessa dispersão ele vai para Samaria e lá começa a evangelizar. E é como que eu disse, né, naquele episódio, que ele vai para evangelizar o eunuco, né? E a gente vai ver exatamente esse homem, Filipe, esse diácono Filipe, cheio do Espírito Santo, fazendo maravilhas, fazendo sinais e prodígios, de forma que as pessoas criam nele. As pessoas olhavam aquilo que ele não só falava, né, porque ele falava de Cristo, mas também o que ele fazia através do Espírito Santo. Então, aí, a partir disso, as pessoas viam e ouviam e começaram a crer nele. E ao ponto de o Lucas falar, no versículo 13, até o próprio Simão, aquele que era tido como era um homem também de muita estima lá, esse Simão, né? Ele era lá em Samaria. Ele era um feiticeiro, uma espécie de um feiticeiro, né? Que fazia as suas mágicas lá e tinha grande credibilidade por parte dos samaritanos lá. Mas, inclusive, tanto é que eles chamavam ele de o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. Dava essa nomenclatura a esse Simão mágico. E é exatamente aqui que o Filipe começa a pregar. Aí as pessoas começam a desviar a atenção de Simão e vai para Filipe. Olha, Filipe é diferente, né? Apesar de fazer alguns sinais parecidos com Simão, mas ele é diferente. O trabalhar dele é diferente. E a ponto de, como o Lucas disse, até o próprio Simão, esse que era mágico, que era tido como em alta estima entre os samaritanos, até ele crê em Filipe, no que Filipe fala. E se converte, né? Não nos parece aqui que é uma conversão... Parece que não é muito legítima a conversão, né? Não muito legítima, a gente não entende até onde foi essa conversão, né? Mas parece que ele se convertia, mas flertava com a antiga atividade dele, que era de fazer mágica, né? E aí diz que ele criou. Depois a gente vai ver as consequências disso, que não deu muito certo essa crença aqui no decorrer
da nossa lição. E eu acho interessante, né, como que a missão da igreja ela vai se abrindo, né, pouco a pouco, porque começou em Jerusalém, mas é mesmo em Jerusalém, porque o propósito final de Deus é que chegasse até os confins da terra, gentios e tudo, mas começou em Jerusalém, e Jerusalém já tinha uma divisão, né, judeus e judeus da diáspora, e já deu um conflito ali, né, que a gente estudou nas lições passadas. Então, primeiro teve que se abrir, porque talvez tinha gente que na cabeça que imaginava que nem os judeus da diáspora, né? Que o evangelho era para o judeu ali, raiz, né? O judeu da Judeia. O próprio Pedro. O próprio Pedro. Então, se abriu primeiro para os judeus da diáspora. Depois que se abriu para os judeus da diáspora, por conta da perseguição, abre-se para os samaritanos. Os samaritanos, eles eram, vamos dizer, meio que parente dos judeus, né? Porque lá é uma história que remonta lá ao Antigo Testamento. Eles eram do Reino do Norte. A questão é que os samaritanos, por conta lá do cativeiro, né, assírio, eles tiveram a sua descendência, eles acabaram se casando, né, até forçadamente, né, com as pessoas que o Império Assírio mandou, enfim. E aí os judeus não consideravam eles legítimos. Então tinha essa rixa, mas aí já foi um segundo estágio, né, dessa abertura. Essa abertura é para os samaritanos. E eu acho interessante aqui o que acontece, né? A gente já vai falar do Simão, mas tem uma outra situação aqui que é bastante interessante, porque diz que Filipe prega, as pessoas se convertem, o próprio Simão ali ele se converte, e depois, né, num segundo momento, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo, está no versículo 14, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. O texto não explica porquê, né? Mas no ministério de Filipe não houve a questão do batismo do Espírito Santo. Depois vão para lá Pedro e João. E aí a gente tem várias teorias para dizer o porquê, né? Talvez fosse necessário que Pedro e João, por serem apóstolos, eles mesmos tivessem essa experiência de ver os samaritanos sendo batizados do Espírito Santo, né? E então, por conta disso é que o batismo do Espírito Santo acontece somente depois que eles vão. Mas, enfim, num primeiro momento eles recebem a palavra, mas não são batizados do Espírito Santo. E num segundo momento, depois que os apóstolos vão para lá, talvez para supervisionar, né? Para ver se de fato estava acontecendo a conversão mesmo dos samaritanos, se os samaritanos de fato estavam crendo, mas parece que não tem resistência dos apóstolos. Quando eles veem que o evangelho chegou nos samaritanos, talvez pela experiência deles com Jesus, né, que Jesus pregava aos samaritanos, então ali está tranquilo. Jesus pregava para os samaritanos, Filipe pregou, eles aceitaram, então tranquilo, vamos orar para que eles recebam o Espírito Santo. Na lição que vem a gente vai ver que com os gentios já foi mais difícil, né, essa aceitação. Com os samaritanos parece que eles aceitam mais tranquilamente. Mas é interessante porque essa chegada do evangelho em Samaria acontece em duas etapas, né? Primeira etapa com Filipe, depois a etapa com os apóstolos, né? Pedro e João, que chegam até lá. Pois é, os samaritanos, né, eles estavam lá no seu local lá. Acho que não esperavam isso também da parte dos judeus, né? Porque tanto é por conta da inimizade, como o senhor já disse aí. Não esperavam isso por parte de um judeu ir lá evangelizar. Mas, de fato, os planos de Deus, ele não tem os limites. Deus tem os seus planos e eles hão de se concretizar, queira o homem ou não. Como a salvação é ofertada a todos, daí vai, né, a nossa soteriologia, que nós entendemos que a salvação é ofertada a todos os povos. Embora os judeus eles resistissem no primeiro momento, mas foram, de certa forma, forçados a fazer isso, né, para que o evangelho se expandisse e que os propósitos de Deus e as próprias informações de Jesus a respeito da evangelização fossem concretizados. Porque se dependessem dos discípulos, eles não fariam aquilo que Jesus havia dito que eles fizessem e, de certa forma, o plano de Deus teria que ser feito de uma outra forma. Mas Deus providenciou isso. Não que o plano de Deus não seria feito, né? Mas seria feito de uma outra forma. Deus trabalha da forma que Ele tem o homem, né, em suas mãos, né? E da forma que nós damos abertura a Ele. E é assim que chegou o Evangelho lá em Samaria também. E a gente vai ver
na próxima lição, chegou também aos gentios. Os discípulos realmente tiveram alguma dificuldade até com os samaritanos por conta da inimizade, embora ainda sendo uma mistura de judeus, né? Judeus e gentios, como o senhor disse aí, lá na Gênesis, lá no início dos samaritanos, teve aquela mistura entre judeus e gentios, depois... E tinha uma questão teológica, né? Porque os samaritanos eles só aceitavam o Pentateuco, não Também, aceitavam os profetas, né? Tinha um local de adoração, né? Essa disputa que eles não aceitavam Jerusalém como local de adoração, né? É o caso da mulher do poço de Jacó lá, né? Onde que adora? Em Jerusalém ou no monte lá? Porque lá também tinha um templo deles, né? E que os judeus destruíram, né? Que os judeus destruíram. É. E Jesus, não, eu não, como diz a lição passada, né? Que Deus não habita, foi o próprio Estevão falando, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então Deus não está... Claro que Deus está no templo, vamos dizer aqui na nossa igreja, Deus está aqui, nas igrejas locais, mas não só nas igrejas locais, Ele está em todo lugar. Aliás, Ele é Deus, Ele é onipresente, né? E, sobretudo, está em nós. Que, aliás, Deus está no templo porque o povo de Deus se reúne no templo. Porque o povo de Deus, conta dos corações das pessoas que se reúnem, né? E se não houvesse ninguém, né? Quer dizer, o templo é o local onde nós nos reunimos para adorar a Deus, porque é o local onde a igreja, né, se reúne. Porque os judeus tinham grande estima o templo, né? Tanto é que a acusação, não só contra Jesus, mas contra Estevão também, que acusaram Estevão de estar falando contra o templo, né? Assim como acusaram de Jesus, que ele falou, olha, eu vou destruir esse templo. Então, acusaram os judeus de estar falando contra o Estevão de estar falando contra o templo, porque eles tinham em grande estima isso. E a gente vai ver os profetas, sobretudo os profetas menores lá, falando sobre a estima que eles tinham com o templo, né? Então, templo do Senhor, templo do Senhor. Enquanto existia o templo lá, enquanto não destruíram o templo, eles disseram, não, Deus ainda está no meio de nós. Mas Deus falou, não estou habitando no templo. Tanto é que, o senhor falou que Deus está no templo porque o povo dele está no templo. Mas amanhã, por exemplo, claro que só uma conjectura aqui, como aconteceu, por exemplo, como acontece, sobretudo na Europa, né? Que os templos hoje são vendidos para atividades diversas, né? Deus deixou de estar lá. Deus já esteve lá enquanto o povo estava lá. Exato. Mas hoje, como virou um cinema, uma boate, sei lá, um prédio para qualquer outra atividade, Deus deixou de estar lá no sentido de estar operando lá. Claro que Ele é onipresente. Ele é onipresente, né? Mas eu queria fazer aqui abrir um parênteses, né? E pensando nessa questão da expansão da igreja, a gente está falando e falamos aqui várias vezes que essa expansão não foi planejada, né? No livro de Atos dos Apóstolos aparece, os discípulos não se reuniam em volta de uma mesa como essa, vamos traçar um plano, quem vai para Samaria, quem vai para tal lugar, tal. Não, as coisas foram acontecendo, né? E por onde eles foram passando, o evangelho foi chegando. E aí eu faço o paralelo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre a obra pentecostal no Brasil, aconteceu também dessa forma, né? Se a gente pega a história das Assembleias de Deus, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, ela cresceu dessa forma também. Claro que não motivado por uma perseguição, mas, por exemplo, a igreja começou lá em Belém do Pará, e quando ela começou lá em Belém do Pará, o pessoal que primeiro recebeu a mensagem pentecostal eram os seringueiros, né? E eles estavam trabalhando lá no interior, né? Nos seringais. E aí teve a crise lá da borracha, o seringal não estava mais dando dinheiro, não tinha mais emprego para quem trabalhava nos seringais, eles tiveram que voltar para suas terras no Nordeste. E aí eles saíram de lá e naturalmente tinham que ir para algum lugar. Então aí no caso não foi perseguição, mas foi uma questão econômica, né? Eles deixaram os seringais, voltaram para suas regiões de origem, né? Que no caso os estados do Nordeste. Quando chegaram lá no Nordeste, eles receberam a mensagem pentecostal no Norte e começaram a fazer cultos em casa. E aí começou a aparecer na igreja nas cidades, um monte de igrejas, né? Igrejas assim que surgiram informalmente, né? E aí essas igrejas começaram a crescer, e aí os irmãos, que eram os pastores que estavam lá em Belém, começaram a enviar obreiros para essas igrejas. Então primeiro surgia a igreja, depois vinha o obreiro.
E fazendo a referência aqui à nossa igreja de Perus, e hoje nós estamos comemorando, né, os 78 anos da igreja aqui, a igreja de Perus também foi assim, né? Espontaneamente. Os irmãos vieram trabalhar na fábrica de cimento que tinha aqui em Perus, e eram crentes, chegaram aqui, não tinha igreja pentecostal para eles congregaram, começaram a fazer cultos, a igreja começou a crescer e, de repente, um olhou para o outro e falou, a gente precisa de um pastor, a gente precisa organizar a igreja. A igreja surgiu primeiro que o pastor, né? Interessante, né? Normalmente você envia o obreiro vai começar a obra. Aqui em Perus e em vários outros casos na história das Assembleias de Deus, começou assim, né? Começou com os crentes, e aí os crentes foram atrás, né, dessa organização da igreja. Aí tem toda a história que vai além do nosso programa aqui, pastor Benjamin, alguns obreiros anteriores, depois de 3 anos o pastor Benjamin veio para cá e iniciou essa estruturação, né, da igreja. Mas à medida que a gente vai falando dessa expansão da igreja, eu fiz esse paralelo, né, como que o Espírito Santo vai trabalhando, inclusive, para além do planejamento humano, né? A igreja surgindo espontaneamente, mas isso tudo estava dentro, né, do plano, né, do planejamento divino. A gente vai ver isso nas viagens missionárias de Paulo, né? Porque ele chegava lá, evangelizava, numa determinada cidade evangelizava, e as pessoas começavam a crer, aí virava vamos dizer, um ponto de pregação, né? Vamos dizer assim, no nosso contexto de hoje. Aí, dentre os convertidos, ele possivelmente elegia alguém, né? Que ele dava uma espiada lá, né? Nos novos convertidos. E como não tem um pastor mais experiente, uma pessoa mais experiente, possivelmente ele elegia alguém para ficar lá. É claro que isso acabou, em certos momentos, dando problema, porque as pessoas eram neófitas, né? Claro. E... Não é um caso que se aplica hoje em dia, não, né? Hoje em dia a gente já tem uma estrutura. Tem uma estrutura e deve ser assim, né? Mas em não tendo a estrutura como nós temos hoje, ele escolhia um dentre os novos convertidos para que ficassem lá, né? Só, pastor, eu fiz umas anotações aqui das passagens de Atos que fala da expansão da igreja, né? Ó, em Atos 2,41, logo após Pentecostes, 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteram. Atos 2,47 fala que o Senhor acrescentava à igreja naqueles que haviam de se salvar. Em Atos 4,4, quase 5.000 almas se converteram. Então, veja o trabalhar de Deus. Mas isso aqui tudo, até aqui, praticamente circunscrito ao ciclo de Jerusalém, lá dos judeus, né? Em Atos 5,14 fala que a multidão dos que criam crescia. Em Atos 6,7, multiplicava o número de discípulos. Então, está sempre falando do crescimento da igreja, né? Em Atos 9,31, a igreja era edificada e se multiplicava, sempre falando do aumento. Em Atos 11:21, grande número do que creu se convertia. Em Atos 16:5, a cada dia crescia em número a igreja. Então, esses eventos que aconteceram, que nós vemos no livro de Atos, né, ele acontece hoje também. É claro que a gente não é muito comum, né? Eu não sei se acontece hoje, por exemplo, uma conversão no único dia, quase 5.000 almas se converterem, mas... No mesmo lugar. No mesmo lugar, porque é uma cidade, né? Circunscrita a Jerusalém ali, quase 5.000 almas, né? Parece que, em caso de poucos meses ou anos, né? Né? A igreja que começou com os discípulos, né? Os 120 lá, tinha mais um ciclo de 500, né? Mas já estava com... em alguns anos depois, estava com quase 20.000 almas já, segundo alguns cálculos, né? Quase 20.000 almas. Então, acho que o trabalhar de Deus, ele vai além das nossas expectativas e a gente deve simplesmente sair pregando, né? Sair pregando e evangelizando, porque o trabalhar é de Deus. O nosso trabalho é evangelizar. Quem faz a obra é Deus. Tem uma frase muito interessante, né? Que fala que a igreja é a única comunidade que não trabalha para os seus associados ou para os seus adeptos, né? Ela trabalha para fora. Porque normalmente as comunidades, as sociedades que existem, elas trabalham em prol dos seus associados, dos seus membros ali. Mas a igreja é exatamente o contrário. Ela reúne toda a igreja, toda aquela membresia, aquela comunidade de cristãos, mas o propósito
primeiro, né, primordial, é trabalhar para os que não são membros. Olha, eu quero que vocês também, que não são membros até agora, que venham para o nosso meio, né, para o nosso seio. E essa é a dinâmica que permanece até hoje, né, na expansão da igreja. E pensando em expansão, é tão interessante a gente pensar, Moisés, que nesse momento, por exemplo, a gente está aqui falando no estúdio, nessa gravação, e alcançando irmãos que estão em outros estados, né, em até outros países, né, unidos aí pela essa mesma fé, né, o evangelho chegando aos confins do mundo, conforme foi dito por Jesus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes da gente terminar, temos alguns minutinhos aqui ainda, a gente ficou devendo aqui terminar de falar do Simão, né? A história aqui do Simão, o mago, porque ele é anunciado lá no Evangelho, quando o Filipe começa a pregar o Evangelho, e aí depois que o apóstolo Pedro e João chegam, ele envolve-se, né? numa questão aqui, numa intriga, não sei se é essa a palavra exata, né, com o apóstolo Pedro, né? Então, o que aconteceu aí com relação ao Simão, né? Como o professor Isaías estava comentando. O Simão, ele era especialista lá nas artes mágicas, ele crê, a gente não sabe até que ponto era legítimo, né, essa conversão dele, e aí o apóstolo Pedro começa a orar, e depois que Pedro e João chegam, como eu falei, né, nessa segunda etapa da evangelização, eles impõem as mãos sobre as pessoas e as pessoas começam a falar em línguas estranhas. Um fenômeno que até então em Samaria era inédito, nunca ninguém tinha visto um samaritano falar em línguas estranhas, né? Isso tinha acontecido lá em Jerusalém, agora em Samaria. As pessoas começaram a receber o Espírito Santo, e aqui a gente percebe como o falar em línguas estranhas era considerado como uma evidência mesmo do fato do batismo do Espírito Santo. E aí e as curas continuam acontecendo, e o Simão pede para eles, né, está escrito aqui no versículo 19, que esse Simão mágico diz: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E diz que lhes ofereceu dinheiro. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe e tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Que sermão, hein? Que sermão. É interessante observar que Filipe estava lá fazendo a obra de Deus, a evangelização, mas ele, em certo momento, foi pedir ajuda, né? Olha, tá aqui os novos convertidos aqui, inclusive esse próprio Simão que o senhor acabou de falar. Então é o tópico 3 da nossa lição, que fala do suporte da igreja para com os missionários. É interessante isso, porque não é apenas mandar o missionário, ele lá se vira. Bom, de repente, se ele vai para a América, para a Europa, de repente ele consegue se virar lá, né? Em todos os sentidos, né? Materialmente, inclusive, né? Com a família. Mas é importante, por exemplo, como a nossa igreja faz, não só a nossa, mas muitas igrejas, mas vamos falar da nossa, que é o que nós temos mais proximidade, mais intimidade com as informações, que a igreja manda o missionário e dá suporte também para o missionário. A gente vai ver que Filipe está lá evangelizando, ele sai pregando, e ele é um evangelista, né? É ele que é chamado de evangelista, né? Embora sendo diácono, ele está lá evangelizando. E ele precisou da chegada de Pedro, primeiro para confrontar o Simão, e depois para recebimento do batismo com o Espírito Santo, porque Filipe poderia ter feito isso, mas não se sabe por que ele não fez isso, né? Porque Pedro chega lá, impõe as mãos sobre os novos convertidos, e a partir disso eles recebem o batismo no Espírito Santo. Então é importante esse suporte da igreja, porque o missionário que está lá em campo, ele está lá fazendo uma obra, está lá evangelizando, está lá fazendo missões. Ele às vezes não tem tempo, não é que a perder, né, mas não tem tempo, de repente, para fazer tudo o que é necessário para a obra. Aliás, ninguém consegue fazer tudo na igreja. Tudo, né? Daí a dependência do suporte da igreja. O
suporte da liderança da igreja, se não a própria liderança ou alguém, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja muito estruturada, né? Então se o pastor, o presidente não pode ir, vai o vice-presidente, não pode ir, manda outro em nome da presidência fazer o trabalho que o missionário lá não consegue fazer sozinho. Ele depende de auxílio, de um suporte que venha da matriz, né? De onde ele foi comissionado. Então, eu acho que esse assunto do Filipe é importante para E é interessante, né? Porque a igreja de Jerusalém ouviu que em Samaria estava acontecendo e nasceu aí um sentimento de união das igrejas dos diferentes locais, né? Porque a igreja de Jerusalém poderia dizer, aqui é Jerusalém, lá é Samaria. Mas eles entenderam que eles eram um só povo e que a igreja de Jerusalém deveria dar suporte para a igreja de Samaria. E isso passou a ser muito comum, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho que é a primeira vez que cria-se essa ideia de que você tem um único povo que está espalhado em diferentes locais, mas que fazem parte do mesmo grupo, né? E esse sentimento ele começa a aparecer aqui. Precisamos dar o suporte, vamos verificar como que está acontecendo essas conversões e vamos ajudar, né? E foram lá, oraram. E no meio disso tudo, outro aspecto que aparece, né, os problemas que surgem no meio da evangelização, as coisas inimagináveis. Então, o caso do Simão Mágico é um problema que não tinha em Jerusalém, né? A igreja de Jerusalém, né? Até por conta de toda a história de Jerusalém, né? Muitas pessoas piedosas, guardadores da lei de Moisés, né? Então, não sei se teria ali o espaço para, em Jerusalém, de alguém como Simão Mágico ganhar fama ali em Jerusalém, né? Mas em Samaria já era um outro contexto, já se tinha ali um espaço para alguém, tipo aqui o Simão, né? E o Simão, então, querendo ali, se convertendo, né? Mas nessa fala aqui de Pedro, dá-se a entender que não foi uma conversão legítima, né? Porque Pedro diz, o seu coração está cheio de amargura, você acha que você vai comprar os dons, e é inclusive por conta desse episódio que foi originado um termo que é muito utilizado em história da igreja, né? Quem estuda a história da igreja, lá no ETADEMP, tem lá o termo, ou em outros seminários, mas no ETADEMP a gente fala sobre isso, em história da igreja, que é o termo simonia, né? O que é simonia? Simonia é a venda, né? A compra e venda de coisas sagradas, né? Então, toda vez que você negocia alguma coisa, seja um cargo eclesiástico, seja algum bem que é considerado sagrado, é o termo simonia, né? Quando você está vendendo alguma coisa que não deveria ser vendida ou que não dá para vender, né? Alguma coisa sagrada. E vem desse termo, né? Vem desse episódio, quando Simão quis comprar o dom de Deus e recebeu essa chamada de atenção aqui de Pedro, e inclusive, né, a gente não sabe qual foi a reação, né, do Simão. Né? O Simão ele só fala que, orem vocês ao Senhor por mim para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Mas depois a gente não sabe se ele continuou na igreja, se ele falou isso só com medo, se foi... Porque o texto não diz, né? A tradição da igreja diz que depois ele se tornou um herege, que ele que ele se tornou um gnóstico, né? Mas a Bíblia não diz daí o que aconteceu com Simão, mas é um episódio muito interessante, né? Para a gente ver que à medida que a igreja vai se expandindo, problemas diferentes começam a surgir, começam a aparecer, e a igreja, na unção do Espírito Santo, vai encontrando a sabedoria e os caminhos para poder lidar com relação a isso. Bom, professor Isaías, está chegando no final, não dá para a gente comentar mais, né? A respeito aqui do Simão, mas queria lhe dar a palavra aí para fazer o fechamento, lembrar ainda de alguma questão aí que a gente pode falar nesse final de aula. Pois é, uma lição muito importante para a igreja de hoje, né? Porque apesar de a gente entender ou pensar que toda a população, todo o mundo inteiro já foi alcançado pelo Evangelho, mas ainda assim é necessário que nós evangelizemos. Não, mas a pessoa tal ou a cidade tal já está saturada do Evangelho. Vamos usar esse termo aqui. Não, mas se existe alguma alma que ainda não é salva, ainda existe um campo missionário lá. E certamente existem muitas almas, né, que não são salvas, e não só no Brasil, né, mas no mundo como um todo, existem muitas almas não salvas. Então é papel da igreja não só fazer as missões locais, porque
apesar de já o nosso contexto aqui é ter muito trabalho de evangelismo, mas ainda existem muitas almas que ainda não foram alcançadas. Olha, mas eu já falei para essa pessoa 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, fala 20, fala 30, até que ela se converta. Incomode ela para que ela se converta, porque é o único caminho para a salvação. E, evidentemente, aí as missões, né? Transculturais, missões para outras nações, que, de fato, tem nações muito mais carentes, né? do evangelho do que o Brasil, por exemplo. Muito mais carente, com perseguição muito mais atroz do que nós temos hoje. Nós temos uma perseguição tanto quanto velada, mas tem países aí, nós citamos numa das aulas anteriores aí das estatísticas do Portas Abertas, que em 2024 aproximadamente 4.400 cristãos foram mortos, só pelo fato de ser cristãos. E 380 milhões de pessoas são perseguidas ainda no mundo, né? E, então a missão da igreja ainda não acabou, ela só termina na volta de Cristo. Exatamente. E esse tema a gente vai continuar trabalhando na nossa próxima lição. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque neste momento nós temos a oportunidade para você que está nos assistindo, nos acompanhando, também contribuir para o trabalho, para a obra do Senhor. Então acabou de aparecer aí na sua tela os caminhos para que você possa fazer a sua contribuição com as suas ofertas, a chave Pix, o QR Code, enquanto você está aí contribuindo também, porque tudo isso, né, toda essa expansão da igreja, há também essa necessidade dessa estrutura material, né? A igreja tem gastos e é por meio das contribuições da Igreja do Senhor que a igreja ela vai se estruturando e também isso vai contribuindo para a sua expansão. Então nós vamos louvar a Deus agora com um hino, você vai acompanhar aí um hino que foi gravado em uma das festividades aqui da nossa igreja, e enquanto isso tem a oportunidade de também contribuir para a obra do Senhor. Então vamos adorar a Deus. Aleluia, adore a Ele comigo, te adorarei, independente do que for, eu te adorarei, eu te adorarei, és o meu Deus, adore a Ele comigo, diga assim, contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço uma batalha, contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Ai, se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, o que fazer? Te adorarei, independente do que for.
Maravilha! Você teve a oportunidade de contribuir com o trabalho, com a obra do Senhor e agora nos resta agradecer a você que esteve nos acompanhando, esteve conosco aqui na Escola Dominical, nessa nossa aula. Não é? No próximo domingo nós estaremos novamente aqui, né, professor Isaías, discutindo a próxima lição, porque no próximo domingo nós temos o Congresso de Missões. Então essas lições se encaixam aí também com todas as atividades que a gente está tendo na igreja aí nesse mês de setembro, o aniversário da igreja e também o Congresso de Missões que acontece no próximo final de semana. Então, na próxima semana nós temos mais uma gravação aqui da aula da IBD, onde estaremos discutindo o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Vamos para a próxima etapa da evangelização, né, de Samaria, e agora a gente vai para os gentios, vamos discutir isso na próxima semana. E já pensando no futuro, né, no nosso próximo trimestre da Escola Dominical, no próximo trimestre nós vamos estudar corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, é o tema que nós vamos discutir na Escola Dominical no quarto trimestre. É aqui, isso, no quarto trimestre do ano na nossa escola dominical. E você vai poder adquirir a revista, principalmente você que é de Perus, que está aqui perto da nossa igreja, na livraria O Arado, que está à disposição aí para te atender com as revistas da escola dominical desse trimestre. Eu gostaria agora então de pedir ao professor Isaías que estivesse orando em prol de todos os irmãos que estiveram nos acompanhando nessa nossa escola dominical. Oremos então. Soberano Deus, obrigado por nos permitir, ó Deus, esse momento para estarmos aqui refletindo sobre a Tua palavra, Senhor, que fala da expansão da Tua igreja. Queremos pedir que a Tua bênção continue no nosso meio, nos abençoando, nos dando graça para que nós possamos levar à frente o trabalho Teu, que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, Deus. Abra, Senhor, nossas mentes e os nossos corações para que possamos trabalhar por missões, Deus, contribuindo, orando e indo também, assim como o Senhor permitir que façamos a Tua obra. Sê conosco, abençoa cada um dos irmãos, Senhor, onde quer que eles estejam e no momento que estiver ouvindo esta aula, que sejam impactados, que sejam confrontados e confortados, ó Deus, e edificados pela Tua palavra, mas mais do que isso, que possam a partir disso agir para trabalhar por missões, porque é o nosso trabalho que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Sê conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que esteve nos acompanhando, também quero agradecer a nossa igreja, nosso pastor Elias Cardoso, a presidência da igreja, por nos proporcionar essa oportunidade de termos a nossa escola dominical neste formato. Também o nosso superintendente, pastor Edson Dominicali, que está sempre nos acompanhando também. Que Deus possa abençoar todos os professores aqui da Catedral, os nossos alunos e você que esteve conosco. Mais uma vez, obrigado, professor Isaías, por estar aqui conosco. Semana que vem estamos de volta na nossa próxima aula. Que Deus abençoe e um forte abraço para você. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente.